galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História aqui do Super Concurso. Beleza, galera? Seguinte, nós vamos então falar hoje sobre expansão marítima, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: quando a gente pensa em expansão marítima, eu gosto sempre de usar as palavras, os termos para a gente entender. Vamos dar uma olhada? Expansão marítima. Quando a gente fala de expansão, a gente está falando de crescimento, né? Aumentar alguma coisa, expandir. Nesse sentido, a expansão marítima, então a expansão do mar? Não, né? É a expansão através, por meio do mar. E quem é que vai provocar, quem é que vai ser o responsável por essa expansão? A Europa, né? A gente costuma dizer que a história eurocêntrica faz do estudo da história do Brasil apenas começar durante a colonização, que é quando os europeus chegam aqui. Então, essa nossa primeira aula vai falar sobre como os portugueses desenvolveram técnicas e meios para saírem da Europa, né, e chegarem até a América, mais precisamente no território que nos interessa, que futuramente seria o Brasil. Então, a nossa primeira aula de história do Brasil é uma aula que não fala necessariamente do Brasil, mas sim da conquista portuguesa do Brasil. Beleza? Então, nessa primeira aula, vamos entender o que leva Portugal e os demais países europeus a fazerem a expansão marítima, tá? Ou também chamada grandes navegações, das chamadas grandes navegações. Vamos entender o que leva. Vamos pensar, por exemplo, dos objetivos, dos motivos. A gente está falando, então, do século XVI, tá? Entre o século XVI e o século XVII, mas principalmente no XVI. Quais são os objetivos desses países? Como a gente está a Europa? Em crescimento, principalmente um crescimento econômico ligado ao desenvolvimento da burguesia na Idade Moderna. E a Europa, vocês sabem que é um continente, a Europa Central, parece com Portugal, Espanha, são pequenos, né? Territorialmente falando, em comparação ao nosso território brasileiro. O que a gente está querendo dizer com isso? Que o aumento do comércio impõe uma necessidade de metais preciosos que começa a rarear, né? Há uma escassez na Europa de metais preciosos, para a cunhagem de moedas, para a própria negociação, necessidade do aumento das riquezas e a busca por especiarias. Então a gente tem alguns objetivos aí, né? Os países europeus, eles conhecem o que é o mundo para os países europeus, né? A gente tem ali a Europa Central, né? A gente chama de Mediterrâneo, a gente tem ali a Península Itálica, a Espanha, Portugal. Você tem o norte da África, que é de conhecimento dos povos da Europa Central, né? A Europa Ocidental, ali eles têm conhecimento do que seria o norte da África, Marrocos, Egito, beleza? E uma parte do Oriente. Mas qual é o grande objetivo, então, desses países, né? Desses estados, naquele momento, no século XVI? Chegar até o Oriente, mais precisamente as Índias, ou a Índia, ou as Índias chamadas Índias Orientais, né? No Extremo Oriente mesmo, na Índia, né? Isso por quê? Porque ali existe a construção social e econômica de que a formatação da Índia, né, do que seriam as Índias Orientais, é um lugar de muita riqueza, de fato né? Acúmulo de riqueza é um interesse importante para o aumento da burguesia, a necessidade de expandir-se e crescer em relação ao poder dos estados que estava se formatando naquele momento. A gente pode falar disso quando falar de história geral em estados modernos. Mas, numa figura geral, o primeiro objetivo, então, é chegar até as Índias Orientais. Para quê? Em busca de riquezas. Essas riquezas, eu digo, metais preciosos, ouro, prata, bronze, e também especiarias. Daniel, como assim especiarias? Especiarias, seda, né? A especiaria não tem que ser exatamente um produto pronto, pode ser também uma matéria-prima, pode ser vamos entender aqui, vamos pensar um pouquinho. A gente tem a pimenta, né, que leva o nome de pimenta do reino justamente por causa disso. A gente tem, saindo um pouco, mas para entender o que eu quero dizer, especialidades. Especiarias são especificidades naturais ou desenvolvimento de produtos manufaturados de cada país, né, caracterizados de cada país. Por exemplo, o Guaraná no Brasil, né, e por entre outros, né. A gente tem também a noz moscada. Então são exemplos de temperos, bebidas, produtos diferentes. E uma coisa diferente, quanto mais rara, mais valiosa ela é. Então a ideia de buscar metais preciosos e especiarias vão ser os primeiros objetivos
não só dos portugueses, mas dos povos europeus que vão fazer as grandes navegações. Tá? Se eu tivesse que resumir, para a gente, né, ter um resumo legal, a gente pode entender que os grandes objetivos, então, são três. Vou dividir aí. O motivo econômico. Tá? Esse motivo econômico tem muito a ver com a ligação burguesa, né? A necessidade de buscar metais preciosos, nos motivos econômicos, e especiarias. Daniel, e outro motivo? Político. Político, sim, político territorial. Os estados que vão apoiar essas navegações coordenadas pela burguesia, pela classe burguesa, têm interesse no domínio de outros territórios, têm interesse em se tornarem impérios, em dominarem, em aumentarem seu poder político, em chancelar e estabilizar o estado naquele momento, tá? Tornar cada vez um estado mais forte. E por último, um motivo religioso. Religioso, Daniel? Sim. Por quê? A igreja tem interesse? Muito interesse. Porque é uma forma de aumentar os seus fiéis e dessa forma também aumentar o seu poder na Europa. A gente tem que lembrar que a igreja católica, enquanto clero, ela perde poder no final da Idade Média e durante a Idade Moderna ela entra em embate entre importância ali junto com a burguesia. Então é importante para a igreja católica também se chegar a qualquer outro lugar, o chamado Novo Mundo, que virá, falaremos sobre ele, outro qualquer lugar, a Igreja Católica precisa estar presente, o cristianismo precisa estar presente para se afirmar. Só lembrando que a Igreja Católica também tem interesse, né, e tanto que investe nas grandes navegações, de certa forma, economicamente falando, para conseguir território também. Tá? Então, esses são os três pontos: o motivo econômico, o motivo político-territorial e o objetivo religioso. Beleza, galera? Então, dito isso, sabemos os objetivos que vão levar até a expansão marítima. Daniel, quem vai ser o primeiro, né? Quem vai ser o pioneiro a fazer isso? Portugal. Portugal vai ser o primeiro estado a fazer isso. E por que isso acontece? Quais são os motivos do pioneirismo português? O primeiro motivo, é claro, é a precoce centralização portuguesa. Então, já ali no século XIII para o século XIV, Portugal já tem a sua unificação enquanto Estado. E isso acontece por conta de um pacto entre a sociedade burguesa e a monarquia. Daniel, mas os outros estados não são assim? Não. Né? Vamos pegar o exemplo da Espanha, que está dividido entre o Reino de Castela e Aragão. Isso a gente pode falar numa próxima aula. Mas os outros estados modernos naquele momento, tinham ainda alguma divisão, não eram tão centralizados. Portugal já tem a sua centralização, a sua unificação precocemente. Então, enquanto os países, entre aspas, os estados, né, modernos, têm divisões políticas ali, sociais, que impedem essa centralização e unificação, Portugal já é, a partir dali do século XIII e XIV, um estado moderno absolutista, tá? Só que um absolutismo que conta com o pacto e apoio da burguesia. Daniel, por que isso é bom? Porque enquanto está todo mundo disputando ainda politicamente, Portugal já tem interesses definidos dentro da sua sociedade, tá? Então, o primeiro motivo para o pioneirismo, para essa vanguarda portuguesa na expansão marítima, se deve à centralização precoce de Portugal ali entre os séculos XIII e XIV. Isso também faz com que Portugal tenha menos guerras, né, guerras internas. Então essa ausência de guerra também é um motivo que leva a Portugal ter vantagem sobre os outros estados modernos na expansão marítima, ou grandes navegações. Daniel, qual seria um outro motivo também? Um outro motivo é que Portugal é um lugar que tem localização geográfica privilegiada. Então está de frente para o Atlântico. Né? Então, apesar de nunca antes ter navegado mares do Atlântico Sul, que é, né, seria o nosso mar, né? Portugal está de frente para o Atlântico. Né? Isso facilita. Facilita como? Facilita porque já tem algum contato. Né? Tem alguma vantagem sobre os demais. E também porque Portugal vive do mar. E aí vem uma outra vantagem. Viver do mar faz com que Portugal desenvolva várias técnicas náuticas, né? Tecnologia náutica, teorias de navegação. Ou seja, o desenvolvimento náutico, que pode ser resumido em escola de Sagres. O que seria a escola de Sagres? Seria uma forma portuguesa, não sabe se foi realmente uma escola física ou é uma escola no sentido de escola de pensamento, de formatação teórica. Mas independente disso, é um movimento ou físico ou teórico aqui em Portugal que vai ajudar a elaborar o desenvolvimento da caravela, né, que é uma embarcação mais leve. A gente tem também
a bússola, astrolábio e teorias náuticas para navegação, ou seja, diversas formas de desenvolver tecnologicamente falando a navegação vão ajudar Portugal a fazer a primeira expansão marítima. Então é uma coisa meio lógica, né? Já que se vive do mar o tempo todo, é natural que tenha muita experiência com o mar e desenvolva técnicas e tecnologias para o mar. E é isso que acontece. Então eu vou resumir então. A gente tem o pioneirismo português calcado nessas bases, tá? Na centralização precoce de Portugal, que acontece ali entre os séculos 13 e 14, e aí a ausência de guerras, nós temos essa localização geográfica privilegiada, e nós também temos essa escola de Sagres, esse desenvolvimento tecnológico e teórico náutico. Show de bola? Show do milhão? Então vamos continuar aqui. Daniel, Portugal faz esse processo através do que a gente vai chamar de périplo africano. Daniel, o que é o périplo africano? Portugal decide então ir pelos lugares que ele conhece, e esses lugares vão começar na costa da África e vão contornar toda a costa africana, tá? Essa forma então de contornar a costa africana nós chamaremos de périplo africano, tá? Ou seja, contornando a costa da África, Portugal vai fazendo feitorias. Essas feitorias são como pequenos estabelecimentos comerciais, tá? E vai fazer inclusive com que a gente entenda por que Portugal coloniza lugares como Angola, Moçambique, por justamente contornar a costa portuguesa. Beleza? Então, contornando a costa, Portugal deseja chegar ao Extremo Oriente. Nesse processo de atravessar a costa, de ponderar cada costa africana até chegar ao Oriente, Portugal visualiza ali no final do século XVI, no começo do século XVI, o que seria o território brasileiro. Claro, ainda não Brasil, mas isso é tão palpável que a gente tem uma nossa aula, se você quiser, pode dar uma olhadinha, a gente fala sobre isso. Tratado de Tordesilhas e Bula Intercoeteira. 1 ano de diferença entre os dois tratados entre Portugal e Espanha. Justamente porque Portugal ali já em 1450, já em 1480, 1490, Portugal já sabe da existência do território brasileiro, tá? Esse processo então é muito importante para que a gente entenda como Portugal teve seu processo de expansão marítima. E como esse processo de expansão marítima levou, claro, Portugal ao Extremo Oriente, levou até a Índia, evidentemente, até Macau, por exemplo, Calcutá, o Calicut, a gente tem aqui também a presença portuguesa, evidentemente, ali no comecinho do século XVI. Eu sei, Daniel, Portugal chegou ao Brasil em 1500. Ok, mas esse período a gente não denomina ainda como colonial. Esse período a gente denomina como pré-colonial. Pré-colonial, Daniel, você colocou aqui, ó, período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530. O que seria esse período pré-colonial? É um período de antes, tudo que é pré é antes. Antes da colonização, Daniel? Sim, antes da colonização. Isso por quê? Isso porque de 1500 a 1530, Portugal chega ao Brasil, beleza, bacana, à vista, mas não ocupa o território, né? Chega, descreve, mas não é uma ocupação. E colonização é basicamente uma ocupação em prol da exploração, né? Então não existe colonização no Brasil de 1500 a 1530 porque é um período ainda incipiente. Está muito no comecinho. Não existe uma ocupação efetiva. Guarda esse termo, ocupação efetiva. Não existe uma ocupação efetiva, então, dos portugueses em território que seria o Brasil entre 1500 a 1530. Esse período é chamado período pré-colonial. É só a partir de 1530 que Portugal passa a ocupar efetivamente o Brasil. Então, galera, esse processo aqui que a gente está dizendo é um processo que vai gerar a própria colonização brasileira. Então, para a gente só recapitular aqui, deixar as coisas legais, esse período pré-colonial aqui, que vai de 1500 até 1530, esse é um período que não tem, que a gente chama de pré-colonial, porque não há ocupação efetiva portuguesa no Brasil. Beleza? Daniel, entendi, show do milhão. O que eu preciso entender sobre isso? O que você me sugere? Eu sugiro que você dê uma olhadinha no arquivo que vai estar aí na sua plataforma. Tá, você que é aluno do Super Concurso, vou colocar o mapa das navegações para vocês, tá? Qual navegador, qual expedição, por que isso é importante, Daniel? Para entender a cronologia dos fatos, tá? A ordem sequencial desse processo. Show? Então, o que mais a gente pode extrair daqui?
A gente pode entender também a rivalidade entre Portugal e Espanha nesse processo, que vai ser importante para que a gente entenda depois Tratado de Tordesilhas, tá? Todo esse processo que vai culminar na colonização da América Espanhola e da América Portuguesa, beleza? Então, Daniel, o que mais a gente pode falar sobre isso? O que mais a gente pode ter aqui? Galera, é importante saber da cronologia das navegações, né? Saber qual expedição, a gente já falou sobre isso, qual navegante. E também é legal para a gente entender melhor esse processo de expansão marítima, saber como é que ele vai influenciar na Europa, né? Que os outros países, né? E a Holanda, e a Inglaterra. Então, Holanda e Inglaterra, né? Países Baixos, naquele momento Inglaterra, eles vão vir depois do que Portugal e Espanha. Isso acontece por quê? Porque a unificação deles já acontece num processo diferente e acontece por outros moldes. Os interesses econômicos, comerciais são diferentes, mas vão chegar a fazer colonização sim. A Inglaterra, por exemplo, no território dos Estados Unidos, né, que você conhece hoje como Estados Unidos, a gente vai chamar de 13 colônias, quando a gente fala de história geral a gente vê isso. Quando a gente fala também do Canadá, uma parte do Canadá, a França também vai fazer parte desse processo. Mas quem são os principais? Quem são os cachorros grandes aí? Portugal primeiro e a Espanha depois. A Espanha, você sabe, faz esse processo de expansão marítima através da circunnavegação, tá? A circunnavegação com Cristóvão Colombo, que não era espanhol, era genovês, mas vai ter a ideia. Daniel, ele vai chegar até as Índias? Então, ele vai achar que vai chegar até as Índias, sabemos, né? Em 1492 vai chegar até a América, né? O que a gente conhece hoje como América Central, as Antilhas ali, tá? Daniel, quem vai levar mais vantagem? Portugal, né? Foi primeiro? Então, apesar de Portugal ter sido o pioneiro, o primeiro a fazer esse processo, é a Espanha que vai levar mais vantagem econômica. Por quê? Porque o território da Espanha, a princípio, já possui metais preciosos e a Espanha já dá início no processo da América Espanhola a uma formatação de busca por metais preciosos e escravismo. Escravismo colonial indígena, tá? Ameríndio. Portugal não, a gente vai ver isso com mais calma quando a gente falar de escravidão no Brasil, a gente vai perceber como é que isso foi acontecendo aos poucos, tá? Daniel, sobre os primeiros contatos dos portugueses aqui no Brasil, como é que se dá, né? Como é que essas coisas acontecem? Bom, a gente tem que dizer que são duas culturas diferentes, existe um choque cultural entre Portugal e o que seria o território brasileiro. Né? O primeiro contato com os autóctones, vou repetir, autóctones, ou seja, os nativos aqui, né? É um choque cultural, são culturas completamente diferentes. Alguns autores chegam a comparar como se fosse uma invasão alienígena. Por que alienígena? Porque o outro está alienado, está fora, né? Ele tá além dessa... É algo inimaginável. Então, essa ideia de imaginar um povo diferente, vindo do mar, né, com roupas muito diferentes. E não é só a visão do indígena, para o português, para o europeu também é muito diferente encontrar pessoas com culturas diferentes, né, de um jeito, a pele, a fala, a língua, tudo é muito diferente. Nesse contato, nesse choque cultural que acontece entre o povo português e o povo nativo daquilo que seria o Brasil, a gente tem também a possibilidade de entender através da visão edenizadora. O que é essa visão edenizadora? É uma visão do Éden. Né? Lembra que a Igreja Católica tem participação fundamental no processo de expansão marítima? Então, a gente está falando também de um processo de edenização. O português olha um território, né, frutífero, com uma natureza selvagem ali, com belas florestas, mata fechada, o povo desnudo, ou seja, nudez, ou seja, lembra muito o que seria o Jardim do Éden, uma ideia ainda fantástica de não conhecimento da palavra bíblica, a ideia de, digamos assim, tornar aquele povo crente em Deus, toda uma visão edenizadora vai fazer, inclusive, com que o indígena seja tratado de forma diferente do que seria o escravo negro de origem africana, que nós veremos mais à frente. Mas então existe todo um processo cultural, um encontro entre povos europeus e povos nativos, ameríndios eu me refiro. Tá? Daniel, nessa corrida quem tem mais vantagem é a Espanha, você falou. E qual é a primeira vantagem que Portugal vai tirar? A partir de 1530, já no período colonial, Portugal vai retirar o chamado processo. Primeiro tem o escambo, né? Que é o processo de troca, né? Esse troca entre produtos e elementos. Claro, o português visando o contato com o nativo, mas também visando o interesse comercial, tá? E nós também temos o processo de extração do pau-brasil.
a extração do pau-brasil vai ser a primeira atividade comercial, tá? Essa atividade comercial vai basear... Por que o pau-brasil? Porque o pau-brasil a madeira do pau-brasil, que chamaria-se pau-brasil, ela é muito útil não só para construção, nas demais atividades de uma madeira, né, normal, mas principalmente por conta da cor, do tingimento que ela possui. Então esse processo, comercialmente falando, é mais interessante. Então a gente tem um bom panorama aí, né? Vamos dar uma recapitulada? Expansão marítima, então, ali a partir do século XVI, tá? Começo do século XVI ali, a gente tem a expansão marítima de Portugal e de Espanha. Quais são os objetivos ali principais da expansão marítima das grandes navegações? Nós temos o objetivo econômico, o objetivo político e o objetivo religioso. E você já sabe disso, o que é de cada, né? O econômico, metais preciosos, crescimento da burguesia, tudo aquilo que a gente combinou, beleza? Só dá uma voltada no vídeo para você perceber. Nós também temos os objetivos, além dos objetivos, quer dizer, o pioneirismo português, por que Portugal sai na frente, né? Falamos sobre isso, centralização precoce, ali entre os séculos 13 e 14, ausência de guerra, localização geográfica privilegiada, desenvolvimento tecnológico e náutico, show? Período pré-colonial é esse período que vai de 1500 até 1530, esse período, então, não tem ocupação efetiva, por isso ele é chamado de período pré-colonial e não período colonial, tá? Para ser período colonial precisa ter ocupação efetiva. E, por fim, a gente pode entender que os primeiros contatos acontecem através desse choque cultural e as atividades econômicas ficam muito no escambo, que seria a troca, tá? E na extração do pau-brasil. Beleza, galera? Para uma primeira aula eu sugiro, vou deixar um materialzinho para vocês aí na sua plataforma, tá? Um materialzinho com exercícios sobre a aula de hoje e também como se fosse um infográfico mostrando para você a data e as expedições, tá? Eu espero que você preste atenção no vídeo, que você consiga acompanhar com a gente, beleza? Qualquer dúvida, vai na plataforma, tá? A gente está à disposição. Professor Daniel Marques aqui de História do Superconcurso, à disposição de vocês. Vou deixar um infográfico, estude, beleza? Um abraço e bons estudos!